Pessoal, boa noite. Bom final de semana para todos, né? Uma ótima sexta-feira. Vamos começar uma live agora falando sobre o Savate, né? Um pouco da história dele e também da história dele no Brasil, com o historiador Elton Silva, né? Que já é um sócio aqui do canal, e com o professor Júnior Glória, professor de Savate. Vou chamar os dois para a gente já dar início aqui à nossa live. Acabei de chamar o professor aqui e o Elton também, só esperar eles entrarem. Opa, Salve! tudo bom, professor? Tudo na paz? Beleza, irmão? Como é que você tá? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tá tudo som, Pô, tá, imagem, tá tudo tá tudo perfeito? claro. Tá tudo claro, tudo de boa. O seu Tudo também tá tranquilo. tudo perfeito aí, tudo 100%. Só esperar o Elton chegar aí para a gente poder dar início aí Cadê o homem? a nossa live, né? Falar sobre um pouco de história, mas antes disso, né? O Elton já é uma figura carimbada aqui do nosso canal, ele sempre participa com a gente, o pessoal já conhece ele. Fala um pouco pra gente da sua história, né? Você, além do Savate, eu sei que você dá aula de outras modalidades também. Fala um pouco pra gente da sua história dentro do mundo marcial. Eu sou professor de Savate, posso dizer por último, né? Porque assim, eu comecei no Karatê Shotokan, né? Comecei no Shotokan com 5 anos de idade, num extinto clube que tinha aqui no Rio, que era o Bandeirantes Tênis Clube. Eu treinava com o mestre Augusto. Olha o cara aí. Tá Agora ouvindo a gente bem, Elton? Tá tranquilo para eu tô você? O ouvindo. som aqui? Ah, não, agora tá perfeito. Então, daqui a pouco a gente apresenta o Elton novamente. Professor, fala aí, continua falando sobre a sua história dentro do mundo marcial. Comecei no Karatê, como eu falei, no Shotokan. Depois eu conheci a capoeira, né? E passei 24 anos como capoeirista, como professor de capoeira. Tinha um trabalho grande infantil, né? E aí eu conheci o kickboxing tradicional na década de 90. Meu primeiro professor de kickboxing foi o Fábio Rolf, da antiga Academia Cloud. Quem sabe conhece, né? Década de 90 mesmo, 93, eu acho, 92. E aí eu fui conciliando os dois. Aí depois de um tempo eu conheci, já tive conhecimento do Savate, porque eu comprava as revistinhas de K1, né, antigamente, né? A gente via também o UFC, alugava as fitas, né? Nas locadoras, né? Que bombava, né? De UFC, um que tinha um Savateca que foi finalista com o Royce, né? E as revistinhas. E aí já, pô, tinha Kamel Shoref, que era do Savate, e virou lutador de K1, foi pro Muay Thai. François Penaquiot também, que era o cara do Savate, também foi, o Ernesto. Todo mundo começou no Savate, então eu já tinha uma noção do que era mais ou menos o Savate. Até em 2009, 2008 para 2009, eu conheci o Richard através de um seminário e comecei a treinar e não parei mais. Só que eu não tinha o dado, o respaldo histórico que eu tenho hoje. Então, treinava no kickboxing, diferente, de distância, né? Punho, esgrima, né? Tocar sem ser tocado é um deslocamento diferente, né? Apesar de ser um kickboxing bastante efetivo, né? E tão influenciador de outras artes, daqui a pouco a gente fala isso, o Elton sabe muito bem, né? E não parei mais, não parei mais, fiz algumas lutas, né? E depois virei cartola mesmo. E hoje eu sou diretor técnico da Federação da galera juvenil e infantil, né? Projetos infantis e juvenis. Então a gente faz um trabalho. Hoje eu só trabalho com aula particular. E vou voltar aqui. No meio disso tudo, eu conheci o pugilismo, conheci o boxe, né? Aquecimento, tipo, a maioria das artes que chuta é o boxezinho. Aí eu treinei com algumas pessoas. Mas assim, conheci o Isidoro Nicolas Alice, né, que foi o ex-técnico de Cuba, medalhista olímpico, e fui fazer um seminário e, pô, achei diferente, né,
aquele trabalho de footwork, de linha de cintura que o cubano tem. E, cara, de certa forma, resolvi também investir no boxe, numa federação que eu era. E fiquei, depois de um tempo ainda, um ano, acho, depois do curso treinando com o Isidoro, sugando o máximo que eu pude. Aí ele foi para Atlanta depois, né? Hoje ele tá na Mundo Boxe, né? Hoje ele é o 2 da Mundo Boxe, né? Tá lá com o Pedro Dias. Tá num paraíso, né? Lá, né? Acho que o Mundo Boxe hoje é uma referência, né? Até dos atletas de MMA que faz camp lá, né? Muitos atletas de MMA fazem camp lá com o Pedro Dias e agora com ele. E aí hoje eu estou na federação, na FIPERJ, que é a Federação de Pugilismo no Rio de Janeiro, e tenho lá o certificado WBC como treinador. E aí o Savate foi crescendo, crescendo, e quando eu vi, eu estava me formando em educação física, e eu vou falar o que na monografia? Adivinha com o que eu falei na monografia? Savate. Aí entrou essa pessoa aí, ó, essa pessoa aí como parte de estudo. A gente virou amigo, né? Ele veio fazer um curso de arbitragem aqui, que eu não compareci, e a gente se conheceu através até do próprio Richard. E, cara, é impressionante como essa trilogia dele do Eduardo, cara. E outra coisa, né? Por mais que as pessoas não porque conhecimento esportivo, desportivo, nunca é demais, ainda mais a pessoa que trabalha com isso, né? Pode ser o capoeirista, pode ser o boxer, pode ser o cara do kickbox, pode ser o cara do Muay Thai, e tem que saber o que ele passa, né? O cara sabendo a origem, o que não é só chutar, defender, socar, entendeu? Sair na pancada. São mais coisas. É muito mais conteúdo, é muito mais profundo, né? Eu não parei mais, cara. Tanto é que a minha monografia ela foi tão elogiada na faculdade que eu tô esse ano palestrando no Combrace 2021, que é um evento de trabalhos acadêmicos, e eu fui o sexto lá, cara. Eu fui o sexto lá e depois eu divulgo essa palestra, ela vai ser em Minas, mas vai ser via Zoom ainda por conta dessas questões de pandemia, entendeu? Mas é isso. E aí, cara, eu me aprofundei, continuo me aprofundando. O Elton tem ciência que ainda tem muita coisa a ser descoberta, tem muita coisa ali entre linhas, mas tem muita coisa concreta. É isso que o livro fez a diferença. Tem muita coisa concreta, tem muito material. Ele adquiriu muita figura, muita gravura, como é que eu vou dizer? Gravura que as pessoas achavam que era uma coisa e a gravura tá ali provando, ele fala, ó, essa foto foi tirada não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, e é isso aí. Tá contigo, camarada. Camarada, fala aí, se apresenta aí. Ô, Elton, o Elton entrando aqui, a gente não precisa nem de apresentar o Elton, já é um sócio aqui do canal, a gente já fez várias parcerias aqui, ele contando sobre a história de determinada arte marcial, enfim, um profundo conhecedor da história das artes marciais no Brasil, seja do jiu-jitsu, da capoeira, da luta livre, enfim, do Savate também, ele é um profundo conhecedor, então, e novamente recomendo a obra dele e do Eduardo Correia, muito antes do MMA, que eu acho que é uma obra aí definitiva, né, para aquelas pessoas que querem conhecer a fundo mesmo, de maneira detalhada, a história das artes marciais no país, e a gente teve essa ideia de fazer essa live sobre Savate, só que dessa vez o Elton, além de entender profundamente de história, e geralmente as lives que eu faço com ele fica explicando determinada arte marcial, determinado grande nome, e hoje ele também vai fazer algumas perguntas, né, até para poder enriquecer mais com o conhecimento que ele tem, mas o Elton nem precisa de apresentação, né, mas toma o seu espaço aí, meu irmão. Boa noite, Floresto, boa noite, Júnior, boa noite a todos os amigos aí que estão prestigiando a gente. Já tem a carteirinha, né, de sócio do MMA Debates, né? Já com certeza. Parte. Hoje eu estou com os livros aqui, ó. Hoje eu estou com todos eles. Essa é a teologia. Inclusive, eu tenho que garantir o meu físico, que eu só tenho no Kindle. Aqui, ó. Hoje os três estão comigo, tá? Livro 1 é o que a gente fala bastante aqui, né, da origem do MMA, né, do antigo Vale Tudo.
é a contribuição, né, de certas artes marciais que foram um pouco esquecidas, e como o Savate deixaram um verdadeiro legado, né? Então, o livro 2 aqui, também recheado aqui de informações, e o livro 3. Tá? O pessoal que quiser se aprofundar mais sobre o legado do Savate, então é o primeiro livrozinho aqui, o vermelho, tá? A gente detalhou aqui, através de documentação, né? Muitas ilustrações, toda essa herança, né, marcial e cultural, né, que a França exerceu sobre o Brasil durante muito tempo, né? Houve uma parceria cultural e a luta não poderia ficar de fora, né? O Savate, ele criou raízes profundas aqui, dentro do território brasileiro, ajudou muito, né, a transformar as artes marciais dentro, né, do nosso território, e pouca gente sabe, né, cara, dessa profunda contribuição que o Savate teve, né, que a luta francesa, não só o Savate, né, mas o wrestling francês também, eles influenciaram muito, né, o modo de se lutar, e influenciaram demais aí a formação do MMA, né, o antigo Vale Tudo. As pessoas ainda estão descobrindo, né, essa forte influência, esse legado que foi deixado para trás. E para mim também foi uma coisa assim, não só para mim, né, para mim e para o Eduardo, foi uma coisa assim que a gente tropeçou, e como outras coisas assim que a gente também tropeçou e achou muito legal e não podia deixar de fora. E isso, né, eu procurando pessoas para entender um pouco mais sobre o Savate, e um dia eu lendo uma matéria de jornal, eu vi uma matéria do professor Richard, e aquilo me chamou muita atenção, né? Ele era instrutor de kickbox da Minotauro Team, e o título da matéria, né, era "No Brasil, tudo que soca e chuta é Muay Thai". E realmente, né, a gente tem essa coisa genérica, né, que tudo que agarra no Brasil é jiu-jitsu, tudo que soca e chuta é Muay Thai, né? E não é bem assim. Então ali eu já procurei fazer um contato rapidamente com o Richard, ele me recebeu muito bem, de lá para cá, sempre que pode, está prestando alguma consultoria. E como ele mora fora do Brasil, ele acabou, né, me passando alguns contatos, então eu procurei essas pessoas, e o Júnior foi uma dessas pessoas aí que também tirou muita dúvida no começo, ajudou bastante nessa trajetória, né, porque a parte teórica, né, ela tem que ser complementada com essa parte prática também. Então eu acabei conhecendo o pessoal também da federação, né, o Eric Lobão, fiz um curso de arbitragem com ele, pessoal muito legal, muito bacana. E desde então a gente tem, né, se aprofundado aí, não só na área teórica, histórica, né, filosófica, mas na área técnica também, para poder juntar e poder entender tudo isso que aconteceu, né, esse fervilhão de culturas aqui no Brasil, que acabou transformando, né, a nossa maneira de lutar, a nossa maneira de pensar. Então o Júnior foi um dos caras aí que sempre que pode também está divulgando o trabalho, e é um dos caras que tem esse interesse, né? Porque, como eu digo, a parte de estudo teórico, ela tem que ter esse complemento técnico, você tem que entender um pouco, né, para poder fechar essas lacunas. E todo lutador também, né, todo praticante, eu acho que seria muito legal para ele também poder abraçar, né, toda essa parte teórica, essa parte histórica, né, que complementa o lutador. Beleza, e aproveitando aqui, mandando um abraço para a maior jornalista marcial de todos os tempos, né, que é a Ana Rissa, está aqui, está falando bastante, elogiando muito você, professor Júnior, né, e ela acabou de escrever aqui, movimentação intensa até adaptação para outras artes marciais ajuda muito, falando sobre Savate. Então, sim, muito bom ter a presença dela, né, e até acabei de ver que ela começou a me seguir aqui, eu fico até lisonjeado, porque a Ana Rissa, a história dela é muito bonita. Eu tive até a oportunidade de entrevistar o grande Marinho, e ele falou muito a respeito dela, então a gente sempre lembra, desde a época do Sensei, né? Então, assim, a Ana já vem fazendo um trabalho fantástico há muito tempo, e é uma pessoa que merece todo o respeito. É uma das pessoas que eu considero, né, enfim, com todo respeito a todo mundo, mas hoje em dia, dos principais pilares do jornalismo marcial, e em termos
de comentarista, enfim, ela é uma pessoa que sabe tudo, né? A parte de repórter, a parte de edição, enfim, parte de comentário, e é a principal jornalista marcial de todos os tempos, né? Eu fico muito feliz com a presença dela aqui. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, se quiser começar o Elton que é minucioso, né, aquele profundo conhecedor, seria até bom o Elton começar e depois você complementa, Júnior, porque vamos falar a origem do Savate, a origem, por que o nome Savate, se ele realmente foi desenvolvido pelos marinheiros na França. Vamos falar um pouco sobre a origem do Savate. Começa o Júnior? Para mim, tanto faz. Começa você, Elton, aí depois o Júnior só complementa. Vou te olhar daqui, ó. Vai, Elton. Então, como toda arte marcial, o Savate também tem seus momentos obscuros ali na parte histórica, mas a gente pode precisar ali realmente o início da sistematização, né, no começo do século XIX. No final do século XVIII você tinha ali vários fragmentos, né, que foram se juntando, através de marinheiros, através de apaches, né, que eram os capoeiras da França. Século XVIII e XIX, né, as grandes cidades, né, cidades portuárias, elas tinham esses movimentos, né, que eram bem semelhantes. Movimentos sociais. No Brasil nós tínhamos os capoeiras, né, que faziam parte das gangues, né, das maltas do Rio de Janeiro, tocavam terror mesmo no Rio. Eram gangues perigosíssimas, né? Em Portugal você tinha os fadistas, né, que eram faquistas também. Nos Estados Unidos você tinha os badmans, né, na Inglaterra os hooligans, e na França você tinha os apaches, né, que eram esses caras aí que soltavam terror ali na cidade. E além de estar envolvido com o mundo marginal, né, esses sujeitos eles tinham ali, né, suas formas de autodefesa, na maioria armada também. O Savate tem essa semelhança também com a capoeira no Brasil, né? E no final do século XVIII ali você tem esses fragmentos, né? Eles vão se juntando, e já no início do século XIX você tem os primeiros sistematizadores da arte, podemos dizer assim, né? Então, o primeiro livro ali que você tem é 1840, acho 43, o primeiro tratado sobre o Savate, estabelecendo regras de condutas, né? Enfim, depois você tem o Savate ele ganhando, né, status como luta nacional, esporte, fazendo parte também, né, do Exército, da Marinha. Está muito ligado à sua origem com os marinheiros, né? Devido, né, cara, a essa, como que eu poderia chamar? Porque as missões, todo mundo... Oi? Devido às missões, né? Todo mundo fala muito do Savate, né, com a sua visão ali para a China. Né? Então o Savate teria uma influência, mas tem uma influência africana também, isso aí é certo. Né? Tem. Mas no determinado momento, os próprios franceses eles começam a sistematizar a modo ali do Exército, da Marinha. E é interessante notar também que o Savate, assim como a capoeira, né, ele tinha os seus estilos regionais, né? Então, cada região praticava de um certo modo. Você tinha na Marinha sendo praticado de uma maneira, você tinha no Exército, você tinha na rua, você tinha nos salões de armas, né? Os primeiros professores de Savate, eles eram esgrimistas, né? Eles eram mestres de esgrima, mestres de armas. Então eles acabaram ali adaptando o Savate com as regras ali da esgrima. Tanto é que quando você encostava, você conseguia atingir o seu adversário, eles gritavam lá, touché, né? Então tem ali depois tirou caneta de combate, caneta de combate, né? Tem ali os seus paralelos. Aí posteriormente, né, o Savate ele vai tomando ali uma proporção de luta nacional. O Júlio, se quiser complementar, fica à vontade também. Tem a família Charlemont, né, que era uma família francesa ali, como se fosse os Gracies lá da França.
eles acabam dando um destaque muito grande ali a um estilo, né, vamos dizer assim, ao método de treinamento chamado método acadêmico. Então, muito semelhante ali com a capoeira da Bahia, né, onde você controla os seus golpes, você não tem aqueles golpes, né, para nocautear, golpe de nocaute, você realmente só encosta, você controla muito, né, muito parecido até com a esgrima, né, algo vindo ali da influência da esgrima. E você tinha também um pessoal ali que era mais de quebrar tudo, né, de pancadaria mesmo. Esse pessoal acaba se voltando ali para um sistema ali muito mais contundente, né, parecido com boxe, com Muay Thai, né, um sparring muito forte, procurando nocautear. Então, basicamente, aí você tem... se criou dois estilos, né? Na verdade, três, né? Você tem o estilo antigo, que ficou muito ligado ali a algumas armas, alguns mestres de armas, foi diminuindo muito, né? E você tem o segundo estilo, que é o estilo acadêmico, né? Que foi, vamos dizer assim, oficializado aí pela família Charlemont, pai e filho, né? Virou uma febre na França. E você tinha o pessoal que gostava mais da pancadaria, que acabou, né, criando aí um estilo bem contundente, parecido com o boxe. Aí você tem o que evoluiu, né, para o Açô, e você tem o que evoluiu para o combate hoje. Se quiser complementar aí, meu caro Júnior, poder falar tecnicamente também. Essa parte que virou disciplina, uma das disciplinas hoje dentro do Savate, realmente essa herança da esgrima, né? Que hoje é o canet de combate, que não é praticado aqui no Brasil, mas é uma das disciplinas na França, que usa capacete, aquela roupa toda e um bastão bem móvel, né? Que é onde você obtém os pontos tocando como se fosse esquiva. Aquela espada da esgrima, ela também é móvel, então eu acho que o bastão de madeira que eles usam também tem aquela flexibilidade justamente para os movimentos serem plásticos e completamente chicoteados, né? Então, e lembrando que essa galera da pancadaria usava, né, assim como os maltas usavam a capoeira aqui, né, para maldade, lá na França, né, eu acho que no âmbito todo, né, da Europa, naquela época, se você fechasse a mão, né, você era autuado por tentativa de homicídio, né. Então, é aquela coisa antes do kickbox, né, era aquela coisa de mão aberta. Então, a similaridade com a capoeira, de movimentação, de distância, até o estilo de malandragem para atacar e não ser tocado, usar vários artimanhos, porque o Savate antigo tinha até cabeçada, assim como a capoeira tem até hoje, cotovelada, pegava a arma. Então, é muito, muito parecido. Tanto é que antes do livro do Elton, do Eduardo, tem alguns artigos, um até que eu citei no meu trabalho acadêmico, que é do Weiss e do Cuervo, que era capoeira, Savate, quem influenciou quem? Então, assim, é um caso a pensar porque é muito parecido em relação à malandragem, né? O jeito de diferir golpes, do jeito que você usa a inteligência. Porque imagina, capoeira hoje você está num ritmo aí de São Bento Grande, o bicho pegando, e assim, além de ser uma luta ritmada, a capoeira ela é tão perigosa, de certa forma, porque é calcanhar para todo lado, né? Você usa um peitinho de pé ali, às vezes, mas é calcanhar passando. E outra coisa, quando você treina capoeira, você treina com ginga e espelho, né? Tá gingando espelho, o cara vai daqui para cá, você vai e acompanha. Mas quando você está jogando, isso acaba. É tudo contra. É tudo, entendeu? É tudo contra. Então, assim, é ritmado. O cara faz um floreio e daqui a pouco tá com o pé na tua cara. Então, assim, desenvolve a inteligência. O Savate também é muito bem volumoso porque ele desenvolve a inteligência da trocação. Tanto é que a gente tem, o Elton pode ir até mais a fundo se der tempo, mas assim, tanto é que o kickbox, né, da Holanda foi inspirado no Savate, né, o Doughty Kickbox, né, não sei se a palavra é certa, é uma palavra de lá, Doughty Kickbox, não, Doughty Kickbox. Quando o Hennick foi diplomado na França, né, foi o primeiro holandês diplomado em Savate,
Cara, ele mudou completamente o estilo. E ele, assim, eles lá só batem, só fazem combinação em X, entendeu? Só faz em X, com distância. Se eu for ver no K1, cara, é muito holandês com o estilo, entendeu? Às vezes você até vê o cara se movimentando para chutar, saindo um pouco na diagonal, e você pensa, pô, esse cara fez savateca. Não, o cara treina kickboxing, mas você vê que a influência do Savate ali é muito assídua, é muito enraizada, né, Elton? Até a década de 80 ali, os mestres de kickboxing, né, europeu, a grande maioria na Holanda ali também, eram praticantes do Savate, né? Tem o Tom Harik, né, da Shakuriki, entre outros, né? Você pega uma galera ali no K1, pessoal tudo com pinta ali de lutador de Muay Thai, né? Mas tem muita influência ali lá atrás do Savate, né? Toda a metodologia do Savate, né? Como o Júnior estava falando, você trabalhar em X, né? Isso é metodologia ocidental, né? O Savate foi um dos primeiros estilos de kickboxing no Ocidente. Influenciou também, né? Eu costumo falar, alguns amigos meus não gostam, né? Dessa influência. Quando você tem uma influência de um certo estilo, você também consegue influenciar de alguma maneira. Então eu sempre friso isso, né? E é interessante você olhar o próprio karatê, né? O karatê moderno de hoje. O karatê tem uma influência, o karatê japonês tem uma influência muito forte de Savate. Até pouco tempo era meio tabu se falar nisso. As pessoas não gostavam. Essa história deu ruim uma vez aí. Mas deixa pra lá. As pessoas não gostavam. As pessoas não gostavam muito disso. Mas é algo completamente normal. Eu não vejo nenhum tipo de problema nisso. Pelo contrário, né? Hoje em dia, a gente tem essa troca de informação com o advento da internet, da informação, né? Tudo muito mais prático. Então você imagina naquela época, né? Você passava uma temporada treinando com alguém de um outro estilo, claro que você ia absorver, né? Seres humanos, né, tem muito disso, né, cara, de ensinar, de aprender. Eu vejo isso o tempo todo, né, cara. Com a capoeira também não foi diferente, né? A capoeira também absorveu muito aí do Savate, principalmente na sua forma moderna, né? Na sistematização. Isso está mais comprovado, né, cara? Então, o pessoal que quiser se aprofundar mais isso, o primeiro livro ali do Muito Antes do MMA, a gente, né, bate muito nessa tecla, né, a importância do Savate na modernização da capoeira. Alguns estudiosos, durante muito tempo, varreram essa influência para debaixo do tapete, mas é algo gritante que você não consegue esconder, né? A gente não fala que a capoeira veio do Savate, não, mas que recebeu uma influência muito forte, né, principalmente nessa parte de modernização, de sistematização. Pois não, Júnior? Eu vou complementar essa questão da capoeira. Eu acho que os grupos de capoeira, os líderes, né, eu vivi no meio de todos eles, assim, mas eu acho que os líderes da capoeira elitizada, né, não vou dizer nome de grupos, mas assim, a capoeira que já chegou nas classes mais altas, que hoje aparecem em veículos, entendeu? Essa galera ainda não aceita. Você vê que o Elton, ele tem muito respaldo, muita aceitação do pessoal da capoeira da região dos Lagos, aí, onde ele faz parte, entre outros. Mas ainda acho que são poucos. Vai, Luke, sai. Porque, assim, eu acho que são poucos. Então, assim, eu acho que esses caras que têm uma tradição maior, que de certa forma, não que venderam, eles venderam o que eles sabiam, entendeu? Eu acho, né? Venderam o que eles sabiam. Mas eu acho que, enfim. Você é o quê? Um cachorro, Elton? Tem um cachorro cara, aí? ele tá aqui me perturbando. Luke, sai daí, Luke. Luke, vaza. Tá querendo falar. O cachorro do Elton deve saber de história também, tá querendo falar sobre Savate aí com a gente. A minha é gigante, aqui também, minha filha tirou. A minha tava aqui também, minha filha tirou chorando, querendo ficar no colo. Pô, fala sério. Ele é gigantesco aqui, ele tem quase 50 quilos. Luke, sai, Luke. Daqui a pouco vai derrubar tudo aqui. Vai brincar, vai. É um Golden, cara, um Golden Retriever. Era só questão de leitura. Leitura. Eu acho que assim. A semelhança também.
A semelhança também, né? Eu acho que são poucos capoeiristas que aderiram ainda. É porque, assim, o livro tocou no Bimba, entendeu? Não vou adiantar para quem quer que a galera compre o livro, para saber. Não vou contar tudo. Quer dizer, vou contar 1% aqui. Pô, tem que fazer o marketing para amigo. Tocou no Bimba. O livro, assim, quero que as pessoas entendam, o livro não está desmerecendo ninguém, nem quando toca no nome dos Gracie, em relação ao Maraleixo, enfim, ser o cara de jiu-jitsu primeiro ali, enfim, não vou entrar em polêmica, mas está tudo lá, só vocês comprarem e verem. Mas assim, tocou no nome do Bimba, parece que. Mas assim, a capoeira estava aí, o primeiro livro de sistematização de fala sobre capoeira, né, de sistematização, se eu não me engano, é de 1885, né, Elton? O primeiro livro é de 85, só que a gente já descobriu que tem livro mais antigo também, né, cara? Então, olha aí. Viu No umas tempo que eu novidades converso aí. com ele, o estudo não para e as coisas se renovam. Entende? Então, assim, o livro é bastante interessante por isso. Porque além dele te prender, ele conta uma história, não é a história da carochinha. Eu acho que o livro começa a preencher um buraco na história. Né? As coisas que estavam debaixo do tapete, por questão de justiça, estão nesse livro. Inclusive sobre o Maraleixo, que merecia muito mais. Não é receber nome de rua, nome de praça. Eu acho que ele recebia muito mais reconhecimento, que o cara também passou pelo futebol, entendeu? Então passou por várias artes assim e chega, né, Elton? Chega. Maraleixo merece uma série no Netflix só pra ele, cara. Maraleixo é um. Eu já dei a deixa, hein? Eu já dei a deixa. Já dei a deixa, já mandei material, eu sou ruim. Essa série, imagina uma série chamada. Eu não vou falar, não, senão nem copia. Não vou falar, não, nem copia, nem é ruim. Deixa quieto, só entre a gente. Depois a gente conversa. Melhor. Ô, gente, fazer a pergunta número 2. Quer complementar, Elton? O pessoal olha também o Savate hoje, né? Tem essa aparência assim, de Muay Thai, né? Mas antigamente, o Savate era muito semelhante à capoeira, porque se trabalhava muito pouco essa parte de boxe, que você vê o boxe inglês, né? O Savate, com o tempo, ele acabou absorvendo o boxe inglês, né? Deixou de ser chamado de Savate, né? Virou lá o boxe francês. Né? Então, tem essa aparência hoje de Muay Thai, de kickbox, né? Mas ele era muito semelhante à capoeira. Até essa movimentação no chão, assim, a gente já conseguiu documentar, né? Muita movimentação de mãos no chão, rasteiras, cabeçadas, enfim. Então, até o formato, né, da negativa da capoeira também. Tem muita gravura ilustrando essa coisa da negativa, né, como se virar no chão ali em movimento, né? Você travar o adversário, de repente fazendo o rolê para fuga, né? Bater e fugir, levantar e se defender é muito a ver com isso. E você falou do Savate, o Savate também, quando a gente começa a mostrar, as pessoas vão logo no YouTube para saber. Então, aparece logo os vídeos antigos, a galera vestindo integral, aquele macacão, que era justamente para facilitar, né? Pelo pano ser bem, como eu vou dizer, para você usar, ficar à vontade, não absorve tanto suor, mas assim, rola para fazer aquele balé lá, aquele balé francês e tal, assim. E, por exemplo, eu quando vou dar uma instrução de Savate e pego outros públicos, a galera do MMA, a galera do kickbox tradicional, do karatê, enfim, você não pode dar uma aula de Atsu. Você tem que explicar para o cara que, olha só, eu estou dando uma aula que é o seguinte: nem todo mundo vai estar de sapatilha, já te caracteriza. Vai ter gente descalço. Então, assim, você tem que usar a efetividade do Savate, que ele migra praticamente em todas as áreas. Você pode usar, a não ser quando a regra não permite. Por exemplo, kickbox tradicional. Você não pode fazer o chassé, que é o pisão do joelho, contra a articulação. Você vai ter que usar os chassés da cintura para cima. Rosto, tórax, entendeu? Parte oblíqua aqui, enfim. Aí você pode usar. Então você tem que saber periodizar e saber com que público você está lidando. E você bota lá um açô, você vê o açô da França, a galera tá chutando, usa pouco boxe.
mas assim, são modalidades diferentes. Então, assim, cabe o professor saber periodizar, saber mostrar, entendeu? E hoje é muito melhor porque você tem o respaldo histórico, antigamente não tinha. Então você já fala sobre relação Brasil e França, Brasil e diretamente à Europa, a galera já aprende mais, aí começa a respeitar, entendeu? É mais ou menos aí, por aí. Hoje tá começando a ficar lindo por conta disso. Respaldo histórico. Até para você apresentar um currículo para um projeto escolar ou qualquer agremiação que seja, hoje é muito mais formal por conta desse tipo de trabalho do Elton. Porque lá na França eles valorizam muito, né? Eles chamam de espírito azul, né? Qualquer esporte é voltado para a educação. Então, cara, hoje, para você apresentar um currículo, é muito mais. Violento para criança. Pô, não é. Tem um projeto Canguru. Aí tu explica porque o projeto Canguru, né, soca e chuta, né? E tem toda uma metodologia simples, uma pedagogia, uma progressão pedagógica muito simples que você usa coisas básicas que você consegue colocar, falar a linguagem daquela criança até ele chegar a juvenil, até ele começar a pegar as graduações e de repente ser um atleta, um professor futuro. Cara, hoje está tudo muito legal. Falo muito, né? Fazendo agora uma pergunta, né? Uma outra pergunta, se a gente puder colocar assim, né? Toda arte marcial tem o pai da arte marcial, ou aqueles grandes nomes históricos, por exemplo, pega o jiu-jitsu, né? Desde a época o Maeda, né? Aí vamos colocar o grande mestre Carlos Gracie, o Hélio Gracie, na luta livre, o mestre Tatu, no judô Jigoro Kano. Se a gente for colocar no Savate, quem seriam os Jigoro-kanos da história do Savate? Do Brasil? Não, do mundo. E no Brasil também, a pessoa que trouxe o Savate para o Brasil pela primeira vez, é bom para a gente fazer esse resgate, uma forma de homenagear essas pessoas também, no mundo e no Brasil. Acho que a metodologia mesmo, né, Elton, que o cara que é a família Charlemont mesmo, né, que fez acho que foi quem absorveu, quem trouxe o pugilismo para dentro porque assim, Charlemont também ele praticava o Savate antigo, né? Então acho que a família Charlemont, acho que a gente pode dizer que foi as pessoas que sistematizaram de forma até virar a ginástica francesa, não é isso? Ou estou errado? Foram os Charlemonts, né? Era pai e filho. Então, eles pegaram essa forma mais arcaica do Savate e acabaram, né, sistematizando de uma forma acadêmica, ganhou os salões ali de armas, as academias, né, da França, principalmente ali no final do século XIX, né, início do XX. E um outro grande divulgador também do Savate, né, digamos assim, foi o Exército, né, o Exército de Joinville. Né, eles adaptaram muito o Savate, né, na sua forma ali de método de combate, educacional, método de educação física. Daí que veio bailado, né? Isso acabou se espalhando, né, cara, pelo mundo. O Savate ele se espalhou pelo mundo. Eu costumo dizer que o Savate, as pessoas não se dão conta disso, né? Mas o Savate, no final do século XIX, ali, foi a arte marcial que mais influenciou, assim, né, junto com o wrestling francês também. Porque onde você ia, você tinha um francês, né, cara? Tu pega lá aquele filme. Tava até mandando para Eduardo esses dias um artigo do francês que esteve envolvido lá com os japoneses, né? Deu origem até aquele filme O Último Samurai, né, do Tom Cruise. Na verdade, aquele personagem é um francês, né, cara? Ele não é um americano. Os americanos meio que deram adaptada ali, né, para puxar sardinha. Mas o certo é que você tinha os franceses espalhados por todo o mundo. E no Brasil, o Savate ele chega de duas formas. Ele chega em missão oficial e missão não oficial, né, com os franceses, missão militar. Então ali na metade ali do século XIX, você tem alguns franceses, né, em missão no Brasil, até quando estoura a Guerra do Paraguai, você tem esse pessoal por aqui,
Você também tinha companhias, né, de circos itinerantes rodando pelo Brasil, ensinando, né, lições de savate, boxe francês. E depois você tem vários mestres de armas também que vão chegando no Brasil, não só franceses, né, mas também italianos, portugueses, Português, né? Paulo Laurete, espanhóis, conhecedores do savate, e começam a ministrar aula, né, de savate no Brasil, de boxe francês, né, e daí você vai tendo outros professores, né, vai formando um pessoal. Você tem o Salão de Armas ali, 1800 final do século XIX, 1800 alguma coisa. Ele vai até 1911, né, no Rio de Janeiro. O Paulo Laurete era um grande professor, conhecidíssimo na época, né? Então deu aula de savate ali. Talvez a primeira escola enraizada, né? No centro do Rio, né? Uma escola aberta, assim, realmente. Mas você também tinha dentro do Exército Brasileiro, a partir ali do final do século XIX, você tinha a instrução de savate. Era obrigatório, né? Era obrigatório. A partir de 1908 começa... 1908 começa a ser obrigatório você servir, né? O Exército. Você tinha ali... Já era ensinado desde 1906, né? Não, bem antes, né? Você tem ali no Exército, mas ele se torna oficial mesmo, com o método francês, a partir de 1921. Você tem em 1906 a missão francesa em São Paulo, né? Para modernizar a força pública. Os caras ali deram um pontapé ali na modernização da força pública paulista. Então você tinha vários instrutores de savate ali, inclusive eles praticam até hoje, né, o bailado de Joinville, que morreu na França, mas existe aqui no Brasil, né? Foi uma herança deixada. A polícia de São Paulo pratica até hoje, cara. Isso é muito legal, para você ver as raízes, né, do método francês no Brasil. Depois você tem... você tem uma forte influência também. Cara, eu desconfio que o Maralês foi aluno do Laurete. Aluno do Paulo Laurete, né? Em algum momento ali, ele deve ter participado ali daquela escola dele, aquele salão de armas, né? Até porque ele já era mestre de capoeira, né? Então, apaixonado por luta, né? E o Maraleixo, ele começa a dar instrução para os militares ali muito cedo, cara. 1907, ele já está dando instrução ali de armas e tal. Então, o Paulo Laurete também ensinava, né? Bastão, sabre, espada, enfim. Era de Portugal, né? Essa luta de bastão, né? Era particularidade de Portugal, né? O Laurete ensinava mesmo o método francês, né? Então o Maraleixo deve ter absorvido muita coisa ali, se torna um instrutor, né? Começa a ensinar. Depois você tem também lutadores, né? No começo do século ali, lutadores franceses começam a chegar no Brasil, participando daqueles campeonatos de luta greco-romana, que na verdade eram um wrestling bem genérico, tinha de tudo. E às vezes eles fugiam das regras, né? Eles iam lutar, e era regra de grappling, né? Regra de wrestling. Então acabavam ali fugindo da regra, viravam vale tudo, e os caras acabavam usando savate também, né? Então trocavam socos e chutes. Isso tá bem documentado. E depois os brasileiros também, né? Com a capoeira, começaram a enfrentar esses lutadores de savate. Então você já tem uma dobradinha ali do savate com a capoeira já no início do século XIX. Tinha muitos franceses nas maltas, não tinha? Franceses e espanhóis, né? Não tinha? Francês, italiano, espanhol. Porque esse pessoal da Europa, né, como o savate, ele era uma luta assim, muito forte, que influenciou demais. Então ele tinha vários estilos assim, vamos dizer, regionais, né, ou nacionais. O cara aprendia savate na França e levava para o seu país de origem. E lá ele ia se desenvolvendo, né? Você tinha na Itália ali. Sim. Na Itália você tem até um plágio ali do manual de savate muito famoso da época. O Luigi, ele plagiou o manual lá do... esqueci o nome do mestre de savate. E os portugueses também tinham
um estilo ali meio plágio de Savate, os italianos. Então esse pessoal sabia muito Savate, né? Então quando eles entram nas Maltas ali, eles veem a capoeira do Rio de Janeiro, então a semelhança é muito forte. Os cronistas da época, né, os jornalistas, eles olhavam pro lutador de Savate, chamavam o lutador de Savate de capoeirista francês, né? E os franceses chamavam os capoeiras, né, de lutadores de Savate, e por aí vai, né? Mas o Savate, ele decola mesmo, assim, ele desde o século XIX, seja através da educação física, que também estava ligada ao mundo militar, ou seja através do próprio mundo militar, ele já tinha uma influência muito forte, né, em vários setores da sociedade. Então, quando você tem ali uma preocupação muito grande na década no início do século XX, de se criar um sistema de educação física nacional, né, o Brasil nunca teve, né? Na verdade teve, né, mas isso é uma outra história. Oficialmente nós não tínhamos um método nacional de educação física, todos os países tinham, né? E o Brasil estava sempre caminhando ali. Em 21, o método francês ele é oficializado como método nacional brasileiro, ou seja, toda escola de educação física teria que ensinar o método francês. Então, a partir de 21, né, era lei. E aí você tem uma influência, cara, em peso no Brasil todo, né? É onde você espalha aí o método francês, e dentro do método francês você tinha ali a parte de luta, as partes de luta, que era a esgrima, o wrestling e o Savate. É engraçado também, cara, que o Savate, ele muitas das vezes ele é absorvido de forma isolada, né? Você também consegue ver muito golpe de Savate dentro do MMA, muita movimentação de Savate dentro do MMA, absorvido de forma isolada, como foi, né, da capoeira também, né? Você pega a década de 30 ali, a gente fala que a década de 30 foi a década de ouro, né, das artes marciais no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Estava explodindo ali, né, cara, de influências internas, externas. E o pessoal é interessante, né? Essas formas de Savate vão chegando no Brasil, elas vão chegando codificadas de várias maneiras, né? Desculpa. Assim como eu falei anteriormente, o Savate, muito semelhante à capoeira, ele tinha suas formas regionais e tinha suas formas metodológicas, né? Então, você tinha a parte acadêmica ali dos Charlemont, né, que virou febre nas escolas de Paris. Você tinha o pessoal ali que gostava mais de uma pancadaria, né, o pessoal que lutava em ringue, lutador profissional. Você tinha o Savate de rua. Isso tudo foi chegando no Brasil, cara. E a gente aqui, a gente foi adaptando, cara. A gente pegou, principalmente o exército, na década de 20, na virada de 20 para 30, o exército pegou o Savate e adaptou ao tempero brasileiro, né? Então, muita coisa do Savate foi adaptada à nossa necessidade, assim como o jiu-jitsu foi, né, abrasileirado, e outras lutas que foram chegando aqui. Mas o certo é que a partir de 30 você tem aí, né, o Savate se espalhando em todo o território nacional. E muita gente bebeu disso. Aí você fala assim, pô, mas como você vai provar uma coisa dessa? Porque era obrigatório você fazer um curso, a partir de 30, de educação física. Para você ter o seu diploma de professor, você continuar dando aula, você tinha que estudar durante um ano. Então você fazia o seu curso lá, método francês, durante um ano. Para você ser professor e abrir o seu ginásio, ou seja, ter a sua escola, 2 anos. Então, cara, todo mundo bebeu demais aí dessa fonte aí francesa. É por isso que eu falo, né, cara, o Bimba estudou 2 anos lá, de 35 a 37, até ele pegar o diploma dele de educação física, né? O Bimba estudou o quê? Estudou método francês, pô. Aí você pega o livrinho dele lá e falando que aprendeu Savate, né? O pessoal hoje, né, cara, o primeiro livro. Ignora essas contribuições. O primeiro livreto, o segundo foi editado, né? É um legado, cara, é um legado muito forte. E isso só se perde, cara, no Brasil, essa influência, com o final da Segunda Guerra Mundial, né? Os franceses
eles acabam perdendo esse poder de influência que eles tinham no mundo, né? E vem ali os americanos, né? Foram os grandes vencedores, né? A França tomou a coça, né, cara, durante a Segunda Guerra Mundial, né, cara? Então foi bem complicado para a França. Então eles acabam perdendo essa influência que eles tinham. E o Savate, né, esse legado fica meio esquecido. Mas, cara, é notório, assim, o cara que for estudar, o cara que for pegar muita coisa das artes marciais que nem levam o nome de Savate, né? Você vai pegar a própria construção do Muay Thai brasileiro, né? O boxe tailandês brasileiro. Você tem muito de metodologia do Savate, mas isso não aconteceu só aqui no Brasil, não. Às vezes eu falo, o pessoal do Brasil aqui, né? O pessoal do Muay Thai fica, né, meio chateado. Mas, cara, isso aconteceu no mundo todo. Na Europa, todo mundo bebeu do Savate, cara. É como o Júnior estava falando, a metodologia aí de você bater em forma de X, né? Isso é Savate, cara. Todo mundo pegou isso. Os primeiros grandes mestres ocidentais de Muay Thai eram todos conhecedores de Savate de alguma forma, cara. Então, tem um peso muito forte, né, historicamente, tanto na fase de militar, quanto na fase de educação física, quanto na fase esportiva, né? Seja através de lutas de ringue, né? Ou através meio dessas lutas de esporte aí, que as pessoas vão, né, absorvendo, né, de forma isolada essas técnicas. E tem um trabalho muito legal aí que... Pois não. Só complementando que aí, na década de 80 começa a ser implementado a parte de esportiva, né? Já o kickboxing em si aqui, né? Tem uma coisa muito interessante, né? Muitos mestres de Savate morreram durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, cara? Na Primeira Guerra Mundial morreu tanto mestre Savate, né, que foi para a guerra, acabou não voltando, né? O sujeito morreu lá. Diminuiu muito, né, os praticantes de Savate. Depois, né, o pessoal se organizou de novo. Então a França sempre teve esse baque, né, no desenvolvimento do Savate, né? Quando os caras iam começando a desenvolver de novo, vem Segunda Guerra Mundial e os franceses de novo, né? Então Savate, diferente da capoeira que ficou isolada, né? Os brasileiros ficaram de certa forma isolados aqui no Brasil, né? Os mestres de Savate, em grande peso aí, eram recrutados para a guerra, acabavam morrendo ou ficando inválidos, né, sem poder ensinar a arte. Então, só na década de 80 ali que você tem, né, uma releitura, um pessoal trabalhando e a coisa começa a se desenvolver novamente. Mas como o Savate é muito didático, cara, Savate é uma coisa impressionante. Você vai treinar Savate, é uma metodologia totalmente acadêmica, né, é uma forma muito segura, né, uma forma muito prática de você aprender. Então você se desenvolve muito rápido. Então por isso que o Savate começou a se desenvolver, e hoje aí está muito mais conhecido, né? Falar agora sobre... Fala. Quer complementar, Júnior? Porque eu vou complementar muito não, senão a galera não vai comprar o livro do meu amigo. Então, assim, o que acontece? Na década de 80 teve isso, né? O padre Richard serviu lá, né, nas tropas esqueci o nome do general, na Primeira Guerra na África, e na Segunda Guerra na África, veio morar no Brasil e começou a ensinar ele. E aí ele começou a desenvolver isso lá pela ilha do governador, e aí é uma história mais profunda, que requer um pouco de tempo, e ele começou a implementar o desportivo aqui no Brasil, que até hoje está sendo divulgado por poucos professores ainda atuantes, né? Tem muita galera que se formou lá na década de 90 que, de certa forma, seguiram um caminho diferente, justamente pela falta desse respaldo histórico, que se esse respaldo fosse tão vivo lá naquela época, eu acho que a gente já estava num patamar maior. Mas as coisas têm que acontecer, alguém tem que começar a fazer, né? Então, a gente está aí trabalhando, mostrando que esse tipo de kickboxing é muito efetivo e migra completamente nas artes em pé e no MMA também. Agora, a gente já passou uma hora do início da live, a gente já falou bastante sobre a história do Savate, tanto da origem dele na França como aqui no Brasil.
E agora eu vou fazer algumas perguntas específicas sobre acessórios, aquela pergunta básica mesmo para aquelas pessoas que estão assistindo, que não conhecem exatamente como é que é o Savate. Perguntas assim, básicas, mas que para quem está assistindo, e como é o meu caso também, que não sou um profundo conhecedor do Savate, é bom para a gente deixar registrado. E mandar um abraço aqui para o Savate Brasil, né, que está participando bastante aqui, conversando aqui, mandando muitas mensagens, Savate Brasil. Aí na hora que Savate a gente pergunta, Brasil, que eu perguntei se... É o Eric? É o Portela. Portela? Abraço aí o Portela. É o sexto. Portela foi o sexto. Me corrija aí, Portela. Eu acho que em 2000 ou 2002. Foi o sexto do mundo na França. O brasileiro sexto do mundo, mundial na França. Ele tá mandando várias mensagens aqui. Aí a gente, só para deixar um abraço aqui para ele, né? A gente está fazendo a dinâmica aqui. E eu não sou de interromper, né? Então não vou interromper vocês quando vocês estiverem falando, mas é bacana a presença dele aqui. E na hora que eu fiz a pergunta quem que seria o Jigoro Kano do Savate, ele falou que era o Joseph Charlemont, né? Isso. Então, assim, é o da família. Isso, ele está falando bastante aqui. Era pai e filho. E aí, né? ele falou, como você estava falando naquela hora sobre as mortes, né? Pessoal, muitos mestres, o Savate perdeu muitos mestres na Primeira e Segunda Guerra, e ele escreveu aqui, com o fim da Segunda Guerra, o Savate quase acabou porque os grandes mestres morreram durante a guerra. Então, mandar um abraço aqui para ele, bacana vê-lo aqui participando aqui com a gente, dando audiência aí para vocês. Aí, acho que vocês fizeram uma pergunta, né? Ele falou que ficou em quinto. Acho que no campeonato, né? Tá vendo? Te rebaixei uma posição, cara, foi mal. Depois você encontra com ele pessoalmente, vocês resolvem aí no Savate. Tô brincando, gente. Tá tudo em casa, Então, com certeza. E muito, muito honrado aí com a presença de pessoas de grande nome dentro do Savate que ajudam essa modalidade a existir no Brasil, né? E essa live que eu acho que vai ser importante para isso, né? Porque muita gente não conhece, né, a origem do Savate, os golpes, as combinações, os acessórios. E eu vou falar agora justamente sobre essa parte, né? Para o pessoal ficar sabendo mesmo. Se a gente for falar em acessórios do Savate, né? O tipo de calçado, luvas, como que seria? Essa luva é parecida é mais com uma do MMA, mais parecida com a do boxe, enfim. Fala assim, explica exatamente ponto por ponto a indumentária. A indumentária do Savate é como o kickbox normal. A única diferença é o sapato, a sapatilha. É uma sapatilha, tem dois tipos de sapatilha. Sapatilha para açô, que é uma sapatilha mais móvel, um pouco parecida com a sapatilha de luta olímpica, né? Porque o açô, o light combat não é mais volume, né? E não é permitido o excesso da força, ou seja, não procura o nocaute. A sapatilha de combate já é uma sapatilha mais reforçada justamente para a galera brincar e se divertir com os bicos na costela, bico na coxa, essas coisas. Porque assim, o desferimento dos golpes dos semicirculares do Savate também pode ser o peito do pé, pode ser o bico também. Então assim, a luva hoje não é mais obrigatório o integral, né, que é aquela roupa, aquele macacão. Hoje em dia a gente faz calça, obrigatório calça e uma regata, ou enfim, uma camisa, luva, bandagem, protetor bucal. Então é padrão, a não ser pela diferença da sapatilha, né, que realmente o bico te dá uma distância diferenciada, né? Porque eu falo, quando você tem que passar a instrução para um cara do MMA, que vai lutar MMA, ou o cara que vai lutar Muay Thai, você usa deslocamentos, a leitura que ele tem que fazer é diferente do adversário, mas você não vai ensinar o cara a dar um chute de bico descalço, né? Se bem que eu me lembro que o Anderson Silva, quando fez aquela luta com o Mir, né, a diferença de peso era enorme, ele desferiu, não sei se foi intencionalmente ou porque pegou, mas assim, de bico com o dedo mesmo, assiduamente, bem seco, assim, na costela, na parte oblíqua aqui do abdômen, que o Mir chegou a envergar. Mas assim, é mais ou menos por aí. Não sei se você vai falar em relação à regra, mas eu posso até falar depois sobre, mas a indumentária é isso aí. É a luva normal, você usa de boxe, Muay Thai, que é padrão, cada um tem suas onças, né? Calça, sapatilha, e para treino não tem muito essa coisa de padrão calça. Você pode treinar com short,
mas porém com tênis. Essa sapatilha é restrita na França, a gente não tem representação aqui dessa sapatilha, e quem tem encomenda da França, mas as sapatilhas que vendem aqui dessas marcas de boxing, né, de luta olímpica, essas sapatilhas elas servem, né? Não tem como você usar muito a força porque ela não tem o reforçado do bico, né, como a sapatilha original lá de fora tem. É mais ou menos por aí. Só para o pessoal Não, agora entender, né? O pode Savate falar, é o único estilo de kickbox que você tem que usar a sapatilha, é obrigatório, né? Savate, numa tradição livre, quer dizer sapato velho, né? Era uma espécie de sapato lá que os lutadores franceses usavam, né, no final do século XVIII, início do XIX, ficou, né, atrelado ali à prática por causa dos chutes, né, com esse tipo de sapato, e acabou se tornando aí, né, o nome da prática. E depois que absorveu lá o boxe, né, virou boxe francês, né? Hoje todo mundo conhece o Savate como boxe francês. Mas é essa curiosidade aí, né? É obrigatório, né? Acessório obrigatório você usar essa sapatilha. bacana. Vou fazer pergunta agora exatamente sobre competição, né? Mandar um abraço aqui para o grande Marcelo Jutsu, que sempre acompanha as lives aqui, ele que é uma fera do judô, do jiu-jitsu, do boxe chinês, um grande praticante aí de várias artes marciais, ele sempre participa aqui com a gente, sempre dá o apoio dele ao canal MMA Debate, e também foi um grande nome do Vale Tudo, também fera braba, e ele escreveu aqui, Savate, uma arte marcial muito francesa, muito boa, e os chutes são desferidos com sapatilhas, enfim, está dando a contribuição dele aqui, uma honra sempre ter a presença dele aqui. Agora, vamos falar um pouco sobre competição, né? Que a gente sabe como é que é uma competição de jiu-jitsu, as regras, enfim, pontuação. Como que é a regra de uma competição de Savate? Em rounds, quantos rounds que tem, quantos minutos? Como que é a pontuação? Você toca em alguém a um ponto? Explica pra gente aí o beabá de uma competição de Savate. Dependendo da competição, vai de 3 rounds, de 3 a 5, né? O padrão é 5 rounds, né? Mas você tem, dependendo da modalidade, das disciplinas dentro, né? Eu não sou um especialista do caneio de combate, estou falando aqui do Savate propriamente dito, da forma de kickbox de ser. Então, assim, a parte do light combat, que é o Açor, é aquela coisa, não vale canela, você pode desferir os bicos, e você é obrigado a mostrar volume. Você não pode ter predominância nem do boxe e nem predominância do chute. Você é obrigado a combinar o tempo todo, e quantos mais golpes entrarem, mais os juízes de mesa fazem a pontuação, acho que é de 1 a 5, e aí a pontuação não é porque acertou cabeça, acertou peito, coxa, é uma pontuação. Se o cara realmente teve um volume maior do que o outro atleta, ele vai somando os pontos até somar a respectiva vitória. No combate, também não vale a canelada, também a proteção de tibial, né, de proteção de chute também não é permitida, mas já é em busca do nocaute. Então, você pode ter predominância do chute, pode ter predominância do boxe. Tanto é que um dos meus ídolos, né, no Savate, que é do K1, que é o Kamel Shuaref, inclusive, eu fiquei próximo dele na pandemia, né, que a gente conversou muito, ainda conversa mais ano passado pela internet. Ele nocauteava muito com a mão. E o cara é desse tamaninho, tinha uma mão de 1 tonelada, entendeu? Então, em 2005, mais ou menos, para resgatar essa galera que, assim, antigamente não se pagava uma bolsa atleta muito segura lá na França. Então, esses atletas eles começaram a ir K1, onde estava dando grana, lutar pelo mundo K1, lutar Muay Thai. Então, a federação ela criou o Savate Pro, que foi para resgatar até outros atletas de outras modalidades para vir treinar, para competir o Savate Pro. Aí sim, já era diferente, porque era sem camisa, era com calça, com sapatilha. E aí você já poderia, claro, em busca do nocaute,
desferir o chute de bico, de peito de pé normal e entrar de fato as caneladas e as proteções. Então, assim, eles buscaram aquela regra de K1, tá? Mais ou menos porque o clinch e a joelhada era uma coisa mais limpa, né? Só voltada mais para liberada mais a defesa tibial e a canelada como ataque. E aí esses desafios acontecem até hoje, né? Porque pegam atletas de Muay Thai para fazer desafios de qualquer um pode se inscrever, independentemente de graduação. Então eles fizeram essa espécie de K1 francês para poder resgatar e adquirir mais bolsa, né? Porque, de certa forma, pegaram a carona no sucesso do K1, né? Meu entendimento, né? Para atrair negócios, né? Então, é uma coisa que está dando certo aí. Até teve uma luta cancelada daquela atleta que a gente tem de Espírito Santo, que é a Bárbara Nepomuceno. Ela ia fazer um desafio de Savate Pro, mas foi cancelado, e eu não sei porquê, mas só para vocês terem uma ideia de como atletas de outras modalidades estavam casando lutas para o Savate Pro. E é basicamente isso. Essa é a regra, e a regra básica de outros, né? Chute genitária, de repente uma cabeçada, se posicionar, de repente, de uma maneira que você não corra o risco, igual do boxe, de, né, subir, inserir tanto a cabeça para não causar uma lesão no rosto do outro atleta, são as regras básicas. E a arbitragem, na época, o Elton fez esse curso, quando a gente pratica, a gente faz os sinais, né? Por mais os sinais universais, né? Porque não vale, e eu acho que você pega pessoas de outros países, então aqueles sinais, você sinaliza para o atleta o que você não pode. E aí tem as faltas, né? Se o cara cometer a falta, ou ele já pode tirar um ponto, pode pedir a mesa, isso aí eu acho que é padrão, de certa forma, das lutas em pé. É basicamente isso. Bacana fazer uma pergunta. O Gildes está aqui, mandou uma pergunta. Ele falou sobre regras, né? Existe ainda a regra de números de chutes por round? Oi? Ele perguntou se ainda existe a regra de número de chutes por round. Eu acho que não. Eu posso ser bem sincero. Eu acho que o Savate Brasil é o diretor de arbitragem da federação. Ele pode escrever para a gente, pode nos ajudar. Mas eu acho que pelos campeonatos que a gente vinha fazendo, isso ele está falando por chute. Por chute é volume. Então, volume eu entendo que seja o ASO, né, o Light Combat. Eu acho que essa pontuação por chute, eu acho que ela não existe mais. Eu acho que realmente é mais pelo volume da atuação do atleta ali, mediante aos rounds que ele for ganhando, né, na interpretação dos árbitros lá de mesa, né? Não, bacana. E agora, o Elton também é um profundo fã dele, e o Elton, vou colocar o Elton aqui na fogueira, mas o Elton sabe tanto da história dele que ele vai conseguir fazer linkar ele com o Savate, que tem uma honra de estar aqui a presença desse ícone da história das artes marciais, que é o grande mestre Marco Ruas, está aqui assistindo a live, né? Ele que, quando ele entra, a gente fica até emocionado, e é um profundo conhecedor. E todas as artes marciais, ele já fez capoeira, boxe, jiu-jitsu, boxe tailandês, luta livre, tudo que a gente imaginar, ele fez de alto nível. Se eu procurar na casa da minha mãe, ainda tem as revistinhas que eu comprava dele assim, ó. Sem camisa, saradão, cheio de revista que tinha lá em casa. Não, honra mesmo. Você vê que ele só treinou com os melhores, né, de cada arte marcial, um gênio das artes marciais, a pessoa da melhor qualidade, e o Elton, que também conhece bastante da história dele, que se bobear a gente não sabe, mas o mestre Marcos treinou tudo, deve ter treinado o Savate também, e se você conseguir fazer um link, o Elton vai conseguir. O Elton é um HD humano, né? Então ele vai conseguir fazer. Faz um link da técnica alguma coisa que o mestre Marco Ruas fazia que você identifica com o Savate também. O Elton vai conseguir sair nessa aí, você vai ver. Tá contigo aí, mano. Ó, tá com você, irmão. Primeiro que
Primeiro que só fera hoje, né? O Marcelo, Ruas aí, pô, obrigado por estar junto com a gente aqui essa noite. O link que eu posso fazer é o link que eu faço também no livro, né? É através do Grande Molina, né? Que foi outro expoente aí do nosso esporte, do esporte brasileiro. Eu sou até suspeito para falar do Ruas, né, cara? Inclusive a gente estava falando do Ruas essa semana, né, cara? Eu e o Floresto aí, a gente sempre fala nos bastidores aqui, e a gente estava falando justamente do Ruas, né, cara? Que a gente acha que o Ruas é um cara meio injustiçado, assim, na geração de hoje. Hall da Fama sozinho. As pessoas hoje não têm conhecimento de quem foi o Ruas, né, cara? Mas a geração de hoje, infelizmente, tá perdida realmente, tá à deriva, né? Mas o Ruas, Mas é pra tudo, na música. Se você perguntar quem é o Tom Jobim, ninguém sabe quem é. Então, enfim. Infelizmente. Mas assim, só te cortando, depois você volta. Em toda live que eu faço questão de falar. O meu maior ídolo no mundo marcial, juntando todas as modalidades, respeito todas, tanto é que o meu canal abre espaço para todas as artes marciais, mas a pessoa que eu tenho um ídolo, se eu tenho aquele pôster no quarto ali, é do Marco Ruas. Ele é o maior ídolo que eu tenho. Sempre quando eu converso com ele em boxe, que ele é muito educado, eu consegui ter uma amizade com ele, eu fico emocionado de escutar a voz dele conversando comigo. Às vezes eu fico, caramba, é o Ruas mesmo que tá conversando comigo. Né? Às vezes eu nem acredito, né? É um ídolo, um ícone, e é para mim o grande nome da história das artes marciais no Brasil e um dos maiores no mundo. Pode concluir, Elton, que você estava falando sobre o Ruas. Da importância do Mário Aleixo, né, sobre o Vale Tudo, cara. Eu acho que o cara que mostrou e fez e mostrou que era importante você saber as artes mistas é Marco Ruas, cara. Não tem. Isso é porque o Mário Aleixo ficou lá na época dele, né, na época do bisavô, de repente, do Marcos Ruas, que era muito mais antigo. Mas assim, cara, não tem o que falar, o cara é Hall da Fama. Ele mostrou realmente essa importância das artes mistas e foi treinar, né? Corajoso foi o senhor Pedro Rizzo, que foi o único que ficou nos treinos. Jesus amado, haja canelada. E quando o mestre Ruas vinha com a mala preta, então, aí que eu sairia correndo na hora e o Pedro ficava, né? Então, assim, não tem como o cara não ficar bom treinando com uma pessoa com tanto conhecimento quanto o Ruas. Quer concluir, Elton? Você que também é um profundo fã do nosso ídolo, o mestre Marco Ruas. Quer falar mais alguma coisa a respeito do Ruas? Você estava falando sobre a ligação do Molina, né? E aí eu te interrompi. O Ruas é um divisor de águas, né, cara? Isso aí é uma coisa assim que a gente vai levar para sempre, né? Dentro da história, marcou, né, cara? A história do Vale Tudo, não só no Brasil, mas no mundo, né? O UFC 7 ali tá marcado na memória coletiva aí dos brasileiros, é uma inspiração. E não só como lutador, né, cara? O ser humano aí, já tive com o Ruas umas duas vezes já tive com o Ruas, né? Já conversei um pouco com ele por WhatsApp também, é uma pessoa fantástica. Mas esse link eu poderia fazer através da metodologia, né, cara? O que acontece? Essa coisa de legado que a gente fala, né? Que o Brasil tem um legado nas artes marciais, e principalmente, né, nesse conceito de cross-training, né? Você tem ali o pessoal do Senhorzinho, que era uma capoeira muito voltada para a luta, né? Uma capoeira dura, né? Que o pessoal chamava, capoeira de pancada. O Senhorzinho foi o primeiro cara a ter essa visão de pegar um lutador de capoeira e falar para ele, tu tem que conhecer todos os conceitos de luta, porque senão o cara do jiu-jitsu vai te levar pro chão, o cara da luta livre vai te levar pro chão e tu vai ser finalizado. Porque até então, todo lutador de capoeira que entrava no ringue tomava lá uma queda e era finalizado, né? A partir do Senhorzinho isso começa a mudar. O Senhorzinho passa a noção ali de wrestling para os caras, passa a noção de jiu-jitsu e começa a misturar capoeira, né, nesses treinos, e os caras se tornam ali lutadores ali completos, né? Então começa a dar dor de cabeça para muita gente ali na década de 30, 40, vai até a década de 50 ali dando dor de cabeça para muito lutador. Porque eram lutadores completos, né? Era igual o Marcos fala, né? Se você agarra, eu soco chuto. Né? Se você soca chuto, eu te agarro. Então os caras tinham esse conceito lá atrás.
Só que isso vai se perdendo, né, cara? Isso vai se perdendo e você tem outros, né, outros lutadores aí que tem essa percepção, né, tem essa sensibilidade de olhar e ver o que pode ser feito. Pô, os caras estão fazendo isso desse jeito. Cara, mas eu posso, né, adaptar isso aqui, eu posso melhorar isso aqui. E Ruas foi o cara na época dele que ele falava muito, né? Nessa parte de treinamento, nunca falou mal de jiu-jitsu, pelo contrário, sempre levou o jiu-jitsu, né? A gente tinha uma guerra declarada aqui, mas o Ruiz não era inimigo de luta nenhuma, ele deixava isso bem claro, né? Então ele estava muito à frente do tempo dele, né? Tudo que ele falava lá atrás era criticado. Você vê como se concretizou as coisas, né? Como se tornou, né? O Vale Tudo se tornou o MMA. E o MMA é isso, cara. Se o sujeito entrar dentro do ringue ali sabendo só uma modalidade, o cara vai ser espancado. Não importa a modalidade que for, não importa o grau de conhecimento que ele tenha daquela modalidade, se ele for entrar dentro do ringue hoje, num evento de MMA, ele vai passar ali por um aperto. E então, o mestre Camisa falava isso pro Marco. Se você perguntar pro Marco. Sabe por quê? Porque o Camisa, tu pega os vídeos do Camisa jogando capoeira, década de 70, ele já era atual. É impressionante como a capoeira, além de. Era aquela mistura de técnica, né? Alguns floreios para poder dar aquele embelezamento no jogo. Mas assim, o Camisa era completamente atual nos vídeos preto e branco que você pega aí em qualquer veículo. Tanto que ele chama de contemporânea, né? Ele chamava de contemporânea. O cara estava na frente, lá naquela época. Então, assim, pô, eu fui capoeirista, eu posso dizer que, assim, com quem eu treinava, era formado por ele. Então, assim, naquela época, a maioria das pessoas eram formadas pelo Camisa. Então, assim, foi como o Bicapeiro tá falando aí, o Camisa é bio também, entendeu? E aí o Marcos, acho que ele aproveitou isso até com Santa Rosa depois. Santa Rosa botava ele nas fogueiras lá, né? Nunca tinha socado. Mas é mais ou menos por aí. Mas essa parte de linkar o Savate, eu faria essa ligação aqui, com o senhorzinho. Com o senhorzinho devido à metodologia, né, cara? Você tem esse pessoal migrando ali para outras artes marciais, né, para outros métodos de combate. Esse pessoal que era da escola do senhorzinho, a capoeira muito dura, muito forte. Diferente da baiana, que acabou se tornando hegemônica no Rio de Janeiro. E quem participa dessa escola, né? Quem participou dessa escola foi o Molina, né, cara? O Molina, ele teve, né? Ele bebeu muito dessa capoeira, inicialmente. Depois passou pelo Camisa também, como Ruas, né? E acabou se envolvendo na construção ali do boxe tailandês brasileiro, né? E bebeu muito dessa metodologia, né? Que vem ali do senhorzinho. E o senhorzinho também era fortemente influenciado pelo Savate. Então, toda a metodologia moderna do senhorzinho estava muito baseada ali nesse conceito de Savate, né? Que volta ao que eu e o Júnior estavam falando, né? Dessa coisa de você socar, de você trabalhar o X, né? Você socar com uma mão, terminar com um chute. Então, tem muito dessa metodologia do X. Eu acho que a gente pode fazer esse link aí. E tem uma coisa muito legal, cara, só que eu não vou poder falar agora, não. O Ruas vai gostar muito, né? Uma coisa que envolve muito ele aí. Mas está trabalhando forte nisso aí. Então, a gente faz um link aí da década de 30 até o Ruas ali no UFC número 7. Né? Então, você vê o legado das artes marciais brasileiras, né? Você pegar 95, né? Tô falando 97. Opa, foi mal aqui. Esses meio que 97. Mas você fazer essa conexão, né, esse elo histórico de uma coisa que acontecia na década de 30, com o Marco Ruas entrando em 1995 ali no UFC número... porque era o UFC 7, né? Por causa disso. Mas foi em 95, 26 anos atrás. Então tem um elo aí que depois, se ele quiser, eu posso até passar para ele aí. Mas é segredo de Estado por enquanto. A gente está trabalhando uma outra trilogia. Então eu faria esse link aí que é muito legal. Mas o Ruas é um divisor de águas aí. Todo praticante de artes marciais deveria conhecer essa figura, não só como lutador, né? Mas como ser humano também. Grande abraço pro Ruas aí. Exatamente. E aquela palavra lenda,
ela não pode ser usada para todo mundo, né? A palavra lenda não tem a ver só com o que o cara fez dentro da história, títulos, cinturões, tem a ver também com a parte como ser humano, como pessoa. E o Ruas é uma lenda porque ele escreveu a história dele com letras de ouro, com os títulos, com tudo que ele conseguiu dentro do octógono, do cage, e também pela pessoa que ele é. O Ruas, pessoa que conhecer ele, conversar com ele, ele é humildaço, chega a ficar até assim, você fica até assustado, tanto que ele é humilde, cara, ele trata todo mundo bem e tem uma história sinistra, né? Um cara escreveu a história dele, todo mundo que acompanha a história das artes marciais tem o Ruas como um ícone. Você pega o Pelé, o Verdun, o Vanderlei, pessoas que quando o Ruas estava ali se destacando nos anos 90, eles assistiam o Ruas e o Ruas era um dos ídolos dele. Então, assim, isso é o Fedor, pessoas das antigas também, que com certeza, onde eles estavam, eles assistiam a luta do Ruas e o Ruas influenciou toda essa galera. Então, o Ruas escreveu, ele é um capítulo à parte mesmo, né? E principalmente como pessoa, uma pessoa maravilhosa. E quem conhecê-lo, se já é fã dele, o dia que conversar com ele vai ficar 5 vezes mais fã. Uma pessoa com certeza. De ouro, exatamente. Agora vamos falar sobre a graduação do Savate. Como é que é essa graduação? Se é faixa, como é que funciona a graduação até chegar no nível mais alto? Então, o Savate, ele é um esquema de graduação, é um esquema de cores, né? Assim como a faixa também é. A gente usa brevês, né? A gente usa um símbolo, né? Que é uma luva, e essa luva, cada cor de luva, ela tem uma progressão até chegar ao professor formado. Então, ela tem a graduação, tem os 3 primeiros graus cangurus, que é a galera infantil, quando são diplominhas, né? E as crianças vão até em questão de incentivo. Então, ela completou esses 3 diplomas, já começa a pegar a graduação infantil. Dependendo da maturidade adulta, né? De 16, 17 até 15, já começa as primeiras graduações adultas. Então, o adulto é luva azul, né? Que já tem que dominar os golpes básicos. E aí ele vai a luva verde, né? Que é aquela maturidade do básico azul. E depois ele tem a graduação intermediária, onde que é como uma espécie de monitor, né? Que é a luva vermelha. Da luva vermelha para cima, já cria um pouco mais de responsabilidade, né? Que aí já começa os níveis de competição. O Savate tem isso. Você compete, você recebe também as graduações pelas suas competições, né? Então, você tem o luva branca, que ele já começa a ser a história, já começa a história dele de instrução, né? De ter mais responsabilidade e até treinar uma parte de voz de comando, ou seja, a arbitragem. Depois ele vai para a luva amarela, que ele já recebe um alvará para poder dar aula, né? Ele é instrutor formado, e depois de uns anos, isso competindo. Depois ele vai à luva de prata. Luva de prata, que é como se fosse a faixa preta. Ele é professor formado. E aí são 3 graus da luva de prata. Grau 1, grau 2 e grau 3. E aí a luva de ouro já é aquela coisa de mérito, né? Vamos dizer que seria coral, de repente. Então, esse é o sistema de graduação. Eu acho que, basicamente, é a única escola, o único desporto que você faz a graduação, dependendo do nível intermediário até a luva de prata, por conta das suas competições, né? É mais ou menos isso. A gente pode usar aqui, pode usar no peito, né? Pode usar na calça, né? E aí, de acordo, esses são os pontos principais onde você usa, demonstrando que você é aquela determinada graduação. Bacana. Agora, vou fazer uma pergunta. Eu lembro que o Sheik Congo, que era um francês, né, acho que ele tem 30 vitórias no MMA. Chegou um momento que ele era um dos grandes pesos pesados do UFC. Ele chegou a ter uma carreira muito, muito boa. Ele era do Savate também. Fala um pouco, além do Sheik Congo, alguns nomes assim dentro da história e dentro do MMA nacional também, pessoas claramente que são do Savate. Ernesto Rust, o cara que começou no Savate. O próprio só isso, né? Só isso, né? Só o Ernesto Rust. Não, o K1 ali, a grande maioria
a grande maioria ali no K1 treinava Savate, pô. Isso aí é. Todos os O grandes próprio nomes Kamel ali. Suarez, o François Penacchio, tem alguns, assim, alguns. Eu tô falando as pessoas que eu sou fã, né? Mas tem mais, tem bastante, como o Elton falou, Tem tem uma galera ali. bastante. No MMA, Não, mas, o não, cara. mas é porque aí o K1 é um evento de trocação pura, né? Então, falando assim, se a gente for falar do MMA, eu me lembro do Sheik Congo. Além dele, quais os nomes assim que vocês lembrariam? Que são O oriundos MMA? mesmo do Savate, Do MMA. Do MMA, tem, como é que é o nome do que fez a final com o Royce? Não, cara, oriundo Era diretamente, você sabe, não. Assim, Não, tem o pessoal ou que que treinou. treinou também, tinha Cara, uma arte tem marcial e depois o treinou o Savate. Saint-Pierre, o próprio Anderson, John Jones, John Jones. Cara, tu tem uma galera. Dillashaw, Chad Aquele chute Mendes, oblíquo. Aquele chute oblíquo ali que o pessoal aplica, né? Com a perna de trás e o pisão da perna da frente. Isso vem de Savate, cara. Que o John Jones dá muito, né? É aquela história que eu tava falando, né? Isso é importante dos ferimentos de chassi no joelho, contra a articulação. Tem uma galera do jiu-jitsu que não gosta, mas eu sempre faço analogia. Você não gosta, você não é a favor do desferimento, né, do chassi lá no contra a articulação no joelho. Mas não tem diferença nenhuma se você finaliza o cara com o armlock e leva o braço do cara para casa. Né? Júnior, só te cortando rapidinho, que o Savate Brasil escreveu o nome daquele oponente do Royce, era o Gerard Godot. Isso, boa, Portela, isso aí. Pode concluir. Então é isso. Então, assim, os únicos dois atletas que realmente, nesse âmbito do UFC, estou falando do UFC porque eles são do UFC, desferiam os chutes no joelho, eram o Anderson e o próprio John Jones. Porque você vê, a Holly Holm, ela abusa do chassi, mas ela joga para a distância e joga na coxa. Só joga na coxa. Né? Como é que é o nome da Michelle Watson? Também abusa também do chassi, mas é para a distância. Entre outros, o Dillashaw também, mas assim, o Dillashaw ele tem uma combinação muito, muito legal e usa bastante também os chassis. Mas assim, assiduamente, quem desfere na raiz, no joelho, é John Jones e Anderson Silva. E vou te falar, que o Richard ele me mandou esses dias um vídeo no MMA, não sei se era UFC, eu vi rápido, até porque o vídeo é rápido, acho que tem 6 segundos. O cara desfere com tanta segurança no MMA, o chassi no joelho, que o cara entorta, assim. Então, assim, é completamente perigoso. E aqui, assim, basicamente todo mundo treinou um pouco de Savate, Vitor Miranda, que mais? Minotauro Feijão. Então, assim, acho que todo mundo, os irmãos Nogueira, todo mundo bebeu um pouco da água de Savate. Tô falando igual o Elton. E agora, se a gente puder, como é uma live que a gente está falando exatamente sobre história, né, sendo repetitivo, muita gente que não conhece a história do Savate, se a gente pudesse, sempre quando a gente faz aquela pergunta, quais os 5 maiores nomes da história do jiu-jitsu, do Muay Thai, o pessoal do mundo da luta já sabe de cabeça. Agora eu vou perguntar para vocês, de competição, pode ser peso por peso, quais os 3, 5 maiores nomes do Savate para vocês, que vocês viram, seja da parte técnica, na raça, enfim, aquelas pessoas que mais encantam vocês? Pode começar com você, professor. Pode ser peso por peso do passado, gente que você viu só por vídeo, enfim, mas os 5 maiores aí. Não é porque eu sou um amigo do cara, assim, mas assim, o cara que me despertou assim por técnica, tanto de habilidade, para mim o cara do Savate é o Suarez, né? Mas assim, antes não, né? Parecido ali na mesma época tinha o Penacchio também é muito bom, mas não tinha eu não vou dizer inteligência, porque eu acho que vai ser muito equivocado da minha parte, mas assim, eu acho que o Schwaref ele tinha uma desenvoltura, um volume diferenciado, né? Mas assim, se vocês pegam o vídeo do Richard Sillar, que acho que foi o primeiro ali, ídolo mesmo de Savate,
o Richard Silá também era muito diferenciado. O Silá era diferenciado. Demais. Eu falei essa palavra 3 vezes porque era. Se vocês pegarem os vídeos, o Fatih Mira, que é hoje um dos head coach da seleção francesa, também era o cara do combate, era o cara que aguentava muita pancada. Aguentava muita pancada. Cada luta era tipo Bob Sapp e Minotauro, entendeu? Era muita pancada. O cara aguenta muita pancada e conseguia. Era um jogo mais reto, né? Mais voltado para pancada. Hoje em dia ele é um excelente, uma referência de coach pra gente aqui, né? Eu acho que o Portela tem mais, o Brasil Savate aí, o Portela tem mais ídolos aí, né? Eu sou O mais... Portela escreveu. Aí, se eu estiver falando uma pronúncia errada, vocês me puxam a orelha aí. Richard Silla, o Shuraev e o. Silla. E o. Como é que é? O Madani, enfim. E o Shuraev, que você tinha falado. Ele falou do Fatih também. Fatih, exatamente. Fatih, é bom o pessoal procurar, né? O pessoal procurar também no Google, no YouTube, um highlight desse pessoal para ver a técnica apurada de pessoas que têm um grande talento no Savate, né? Tem algum nome que você queira acrescentar, Elton, dessa lista? Cara, eu não me ligo muito no nome, né? Porque essa parte esportiva, assim, principalmente francês, são os nomes muito ruins de decorar. Mas depois da pesquisa, né, eu vejo Savate e capoeira em tudo que eu vejo, cara. Eu começo a assistir as coisas, eu começo a ver capoeira, Savate e tal. Quando você faz essa pesquisa mais profunda, aí tu vai vendo, né, cara, como que as coisas são. E esse forte legado, né, do Savate nas artes marciais, ele vai e volta, né, cara. É muito interessante você pegar ali o pessoal do início do K1, né, todo mundo ali praticante de Savate. Cara, tinha um francês que na década de 60 para 70, eu esqueci o nome dele também, ele foi convidado para ir pro Japão, cara, fazer uma espécie lá de desafio França-Japão. Ele acabou nocauteando lá uns lutadores japoneses, cara, e foi campeão do torneio. Mas perdi esse nome, Portela, ajuda aí. Sabe eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome dele, cara. Ele é bem conhecido assim. Final da década de 60, início de 70, ele foi para lá, passou o carro nos japoneses, né, no campeonato de kickbox. Muito cara bom do karatê. Aí depois você tem ali o início do K1, né, que começa a aparecer esse pessoal todo. E no MMA tu vai vendo a todo instante, né, cara, as técnicas ali de Savate. Porque o kickbox europeu tem muito dessa metodologia, né, que foi adquirida. E você tem também hoje, dentro do próprio karatê, se olhar o karatê moderno, assim, principalmente o Shotokan, cara, tu vai ver uma influência muito forte ali do Savate, a distância, né, que eles trabalham, a maneira de se pontuar era muito parecida com o Savate lá atrás, né, o Savate primitivo, que a gente chama. O Shotokan, você tá lutando ali, aí quando você acerta um soco ou um chute, né, eles dão lá o ippon, você não tem uma continuidade. Então é muito parecido também com o Savate antigo, né? Você acertava, os caras gritavam touché em vez de ippon, né? Touché. Depois a coisa vai evoluindo, né? Mas essas influências, elas são bem perceptíveis. Mas eu vejo muito, cara, o Saint-Pierre usava muito nessa movimentação de Savate. O Anderson, você vê claramente também a movimentação dele. Né? O John Jones abusa, né? O John Jones eu acho que por causa do John Jones o sachê foi até proibido, né? Se eu não me engano. Acho que você não pode aplicar mais, né? Pode, eu acho pode. Pode sim. Depois que eles estavam estavam lutando para bloquear, para poder extinguir, mas ainda não está em vigor. Foi o que eu falei. Não tem diferença nenhuma você desferir contra a articulação se você faz uma meloca ou faz, sei lá, qualquer outro tipo de finalização e leva o braço do cara para casa. Entendeu? Ou ir lá no calcanhar. De repente, quantos calcanhares o Toquinho levou para casa? Entendeu? Então, assim, qual é a diferença da articulação no joelho? Então, assim, mas são uma técnica efetiva demais, né, cara? O próprio conceito ali do pisão Gracie é muito parecido. O Portela falou aí dos pisões que o Royce também fazia muito. É o chassi frontal.
você não afastava na lateral, mas você semi-abduzia os pés, apontava o dedo semi-abduzidos e tirava de trás, arma o joelho e pegava o cara na passada do avanço do desferimento do golpe. Então, realmente, se o cara não tiver a manha, que na época não tinha, eles não tinham, poderia prejudicar. Qual é a manha do Savate? Até explico. Como é joelho, bico o tempo todo, um volume muito grande, tu vê que os atletas, eles o tempo todo em posição frente e trás, porém fazendo um leve agachamento, sempre apontando a patela para baixo, porque de repente se você pega sem querer, o joelho está para baixo e é melhor ele morrer na sua coxa do que morrer na sua patela, no seu joelho. Então tem esse macete aí pro cara que vai fazer um sparring aí, ó, de um cara de Savate aí. Não façam muitos steps também não, para chutar que ele vai marcar teu joelho. Entendeu? Só uma dica. Gente, indo para quase que para o final da live, né? Já tem quase 1h40 aqui, mas eu acho que a gente conseguiu falar sobre a parte técnica, acessórios, graduação, técnicas, enfim, grandes nomes, grandes mestres, falar da história da origem na França e a chegada aqui no Brasil. A gente conseguiu falar sobre vários temas. E agora, eu sei que o Elton também tem um envolvimento com o Savate, então ele também pode falar. Essa pergunta vai para vocês dois. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma criança nova aí, sei lá, um adolescente de 12, 13 anos, 15 anos, querendo fazer uma arte marcial, e aí ele está na dúvida de qual entrar, e aí eu estou querendo indicar ele para o Savate. O que vocês falariam para ele? Qual são os diferenciais que vão fazer com que o Savate seja importante na vida dele, por que ele vai gostar, né? Enfim, a parte de socializar com outras pessoas também, além da parte da técnica, né? O que o Savate vai trazer de diferente para a vida de uma pessoa que ingressar numa turma de Savate a partir de amanhã, por exemplo? A gente usa o que a França nos passa, né? A progressão a progressão pedagógica da França, que são os 4 Z's, né? Que é ética, né? Eficácia, estética, que é ligado à saúde, né? Saúde, qualidade de vida, né? A gente pode interpretar assim, e o educacional, que é o principal. Que do educacional você ali essa idade já aprende a ter controle. Tem uma época, né? Controle, você pega um pouco do princípio da defesa pessoal, então você passa. Isso também é muito importante, depende do professor, a periodização. Se ele segue à risca a periodização francesa, aquela criança, ela tem um complemento educação muito, muito objetivo e muito legal. Além de ser um kickbox completamente aeróbico, né? Se ele é educador físico, assim como eu, e tem uns trabalhos que eu tenho diferenciados, como usar o Savate para emagrecimento, né, com os drills, né, trabalhando drill em dupla, trabalhando no saco, com o treinamento funcional, que o treinamento funcional que eu uso é para realmente corrigir uma disfunção que aquele aluno, né, que faz ali o desporto recreativo tem dificuldade. Então, a gente usa esses elementos e coloca o exercício físico junto com esse trabalho funcional para ele cada vez mais melhorar. Então, ou seja, é como a musculação prepara a pessoa que não quer ser bodybuilder. A musculação prepara a pessoa para o dia a dia. Então, assim, esses trabalhos são combinados, são feitos para você poder formar cada vez mais essas áreas em diferentes pontos para essa criança, para esse garoto juvenil, para esse pré-adolescente, para esse adolescente que está entrando para poder treinar. E assim, o controle, ele tem que ser treinado. O controle da confiança é o mais importante. Você tem que passar o controle da confiança. Não adianta ele treinar, se o cara está se destacando e ter confiança demais e tentar praticar, tentar usar lá fora o que ele pratica. Então, eu acho que o mais importante é o controle da confiança. Entendeu? Ele tem que saber que a confiança tem que ser ali para ele pegar as graduações e, se precisar, usar para poder se defender. Foi o que eu falei no princípio da defesa pessoal. Então, assim, cabe ao professor ficar ali em cima, entendeu? Dentro da periodização, para poder ter esse controle. Porque
essa fase de pré-adolescente, adolescente, é a fase, né, que eles são Superman, né? Então, assim, o professor, ele nunca vai substituir a educação da família, entendeu? A educação que o pai, ou a mãe, o tio, enfim, o padrinho, ele sempre vai ser um complemento. Então, ele tem que ter muito cuidado em passar conteúdo para que isso não possa voltar para você, porque volta de uma forma negativa, entendeu? E, de repente, você pode ali, excitando alguma coisa, pode estragar uma possível vida longa no esporte. Eu acho que essa é a mensagem que eu posso deixar até para os filhos de vocês aí, entendeu? Bacana, muito, muito boa a sua resposta e com certeza abriu vistas, né, para quem estiver ouvindo, vendo essa live, seja aqui que eu vou deixar ela salva direto no Instagram ou no YouTube, o porquê levar uma criança, um adolescente para poder treinar na Savate. Muito, muito bacana a sua resposta. Mesma coisa para você, Elton. Por que você indicaria o Savate na vida? Pode não ser nem de ser de um adolescente, pode ser de um adulto. Por que eu amanhã seria bom para mim fazer o Savate? Enfim, fala um pouco para a gente, né, o que o Savate também tem de tão especial. Eu sei que tem essa parte aí que você linka diretamente com a capoeira, né? E o que faz o Savate ser tão especial para você? A minha ligação com o Savate, né, veio a nível de pesquisa. Então, fui conhecendo algumas pessoas ao longo do caminho. Cheguei a fazer um curso de arbitragem lá com o pessoal da federação na Ilha do Governador, né, o Lobão, a turma toda lá. E no meio do caminho fui conhecendo outras pessoas também, aprendendo sempre uma coisa ali, outra aqui. O que mais me chama a atenção, além desse legado, né, que o Savate deixou dentro do Brasil, dentro da construção do Vale Tudo, do MMA, é a metodologia, né? O Savate tem uma metodologia muito eficiente, né? Eu acho que, além de ser eficiente, também é muito segura, né? Então, a França está sempre ligada nesse campo de educação, é uma luta acadêmica. Então, além de ser uma luta gostosa de aprender, você começa a treinar aquela modalidade, né, que é o Açô, você se solta bastante, você não tem aquele compromisso com o nocaute, né, inicialmente, e depois, quando você vai se desenvolvendo, né, você tem ali uma base, você começa a trabalhar mais os golpes mais contundentes, né, que acaba migrando para o combat. Então é uma luta muito educativa, né? Uma vez eu conversando com o Richard, que é o francês aí que faz essas ligações entre eu e o pessoal do Savate, ele falou uma coisa legal, ele falou uma coisa muito bacana. Ele falou: Elton, eu acho que todo mundo deveria começar no Savate a competir no Açô e depois migrar pro combat. Porque realmente, cara, é uma didática muito legal ali. Você ganha equilíbrio, autocontrole, né? Aprende a realmente a essência do Savate. E como toda arte marcial, como todo desporto, né? Também você tem essa qualidade física, essa qualidade mental que a arte marcial te proporciona. E nos dias de Ele hoje, apareceu todo na mundo... live aí, ó. Ele tá aí, o Richard? Tá aí, ó. Grande Richard, falando dele aí agora. Então, a gente está muito ligado hoje, né, cara, a esse mundo moderno, a esse corre-corre, trabalho, enfim, né, estudo. A gente acaba deixando um pouco, né, cara, a nossa vida, o nosso físico, né, muitas das vezes você deixa de trabalhar o seu físico, deixa de trabalhar a sua mente. E o Savate, como toda arte marcial, né, ela trabalha muito isso. Muito, muito legal, muito bacana. Então, pessoal do Rio de Janeiro aí, né, principalmente o pessoal, né, ali da Ilha do Governador, né, tem um trabalho ali do Eric, tem um trabalho do Júnior. O Júnior de que área aí, Júnior? Eu sou Barra Recreio. Inclusive, Barra Recreio. Queria convidar a galera, que a gente está começando. Eu estou começando também um trabalho dentro de uma casa de MMA, que é do nosso Joilton Peregrino. Eu estou lá na academia do Peregrino de segunda a quinta, a partir das 19h30, e aos sábados, a partir das 10h30. Então, kickbox e boxing Savate. Então, quem quiser conhecer o Savate, é dentro do shopping Vogue Square, lá no estacionamento, lá no subsolo, tá? Então, quem quiser treinar, conhecer lá, entrar na gaiola para conhecer o Savate, treinar boxe, treinar kickboxing,
A gente vai receber vocês lá de braços abertos. Então fica a dica aí, né? Qualidade de vida, uma boa defesa pessoal e, cara, uma forma de treinamento bem diferenciada. Eu acho que o pessoal conhecer e vai gostar. Até mesmo o pessoal que já conhece, né, outras artes marciais, pessoal do Muay Thai, Taekwondo, capoeira. É uma ótima oportunidade para conhecer o trabalho desses feras aí. Mandar um grande abraço aí pro Richard de novo, né, cara? O Richard é o cara que conectou todo mundo aí, foi o cara que começou o trabalho do Savate aqui no Brasil na década de 80, né? O Savate esportivo, é um cara que tem uma história muito legal aí. Fazer uma live aí com o Richard qualquer hora aí. Chamar o Richard, chamar o Júnior, a gente faz aí chamar o mestre Marcos Portela também. A história do Savate aí no Brasil. Com certeza. E um abraço também pro Bio Capoeira, que está aqui desde o início também, mandando várias mensagens, está aí desde o início aí com a gente. O Bio Capoeira é outro cara aí que fantástico aí. Gente boa demais. Adiciona esse cara aí, que esse cara é gente boa demais. Vamos fazer uma outra sobre capoeira, e aí a gente chama ele também, vamos fazer uma segunda parte sobre o Savate. O cara tem história para contar, hein? Profissional de mão cheia aí. Pessoal que quiser conhecer o trabalho do Bio Capoeira lá, adiciona ele lá que vocês vão se interessar. Com certeza. E na próxima do Savate também chamar o mestre Marcos Portela, né, que ficou com a gente desde o início, comandando várias mensagens, enriqueceu muito aqui essa nossa live. E, poxa, gente, eu só tenho que agradecer a vocês. Essa live vai ficar salva aqui para sempre no GTV aqui do @MMA Debate Oficial. Eu vou colocar ela fatalmente ou amanhã ou domingo no YouTube, no canal MMA Debate, né? No YouTube vocês entram lá, MMA Debate, né? Se inscrevam no canal, sigam aqui também. Espero que vocês gostem. O canal aqui a gente desde o início, né? O canal tem quase 7 anos. A gente sempre dá o mesmo espaço para todas as artes marciais, né? E semana que vem, por exemplo, a gente vai fazer uma live. Na terça-feira, uma pessoa do Muay Thai. Depois, na quarta, uma pessoa do Jiu-Jitsu. Na quinta, uma do Karatê. E na sexta, uma pessoa do Wrestling. Então, assim, a gente tenta dar um espaço para todas as artes marciais. E esse programa que eu faço com o Elton, às vezes, de fazer a história de determinada arte marcial, só está começando, né? A gente já fez alguns, né? E vamos fazer mais ainda também. Então, o pessoal que gosta do trabalho do Elton, ele que é se o Elton, um dia que doador de órgãos, for abrir lá a cabeça dele, tem um HD lá de 80 mil terabytes, porque é um HD, né? O cérebro dele é um negócio absurdo. A gente não consegue nem acompanhar. E é chato falar de luta com o Elton. Eu converso em box com ele no Zap Zap. Eu não falo sobre arte marcial, eu falo de tudo. Porque falar de arte marcial com ele é chato, porque você não tem como contra-argumentar, né? O cara sabe tudo, então não tem como. Eu converso de tudo com ele, de música, o que for, mas de arte marcial é difícil que o homem sabe tudo. Então, assim, obrigado a vocês dois. Espero que você tenha gostado também, professor Júnior. Né? A gente conversou em boxe, ele é uma pessoa fantástica também, um cara super humilde, super agradável. E deixar agora o espaço para vocês dois, começando com você, Elton, e depois o professor Júnior. Fazer a despedida de vocês dois. Então, agradecer aí pelos elogios, mas eu não sou ninguém na fila do pão, não, né? Costumo falar isso. A gente é eterno aprendiz, né? Aprendendo o tempo todo. Agradecer, né, a presença dessas pessoas ilustres que estão nos prestigiando aí, o Marcelo, né, o meu amigo da Bio Capoeira, eu só segue ele lá, gente boa demais. O Grande Ruas, né? Qual o nome do rapaz aí da página da Savate? É o Portela, Marcos Portela. Portela. O Portela é do Rio? Portela da ilha, da Fonte. É da ilha, né? De repente eu encontrei com ele lá naquele curso. Ele é o diretor, ele diretor técnico então a gente se encontrou lá. Com certeza. Falar, né, cara, que o teu canal aí, cada vez dando um show aí, convidando pessoas de todas as artes marciais, pessoas com pensamentos diferentes. E o caminho é esse, cara, né? Dar espaço para todo mundo, ser divergente mesmo, né? Quando todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando, né? A grande realidade é essa. Então você não faz fanfic, né? Você é o cara realmente aí que está a fim de divulgar o trabalho de todo mundo. Então só tenho a agradecer mais uma vez por essa parceria, já virei sócio, já tenho carteirinha, para mim é uma honra também.
agradecer todas essas pessoas ilustres que nos prestigiaram aí com a presença, falar para conhecer o trabalho, né, dessa galera do Savate, que é muito legal aqui no Rio. Tem um pessoal em São Paulo, eu não conheço pessoalmente, é o pessoal ligado lá ao George Magalhães lá, que eu conheço. O George conhece aquela galera toda ali, mas é um pessoal ali que eu vejo que é um pessoal sério também. Então, o pessoal que quiser conhecer o Savate, e o pessoal que quiser se aprofundar mais aqui, vou fazer o meu jabá aqui, ó. Muito antes do MMA, tá? É uma trilogia falando sobre a história das artes marciais no Brasil, de 1845 a 1934. É muita data na cabeça desse cara, é muita data. Então, fala o site onde que a gente acha. Pode achar a trilogia na Amazon, né, ou na AGBook. A AGBook também é um site que você pode comprar essa versão. E falar que a gente está trabalhando também numa segunda trilogia que vai de 1935, né, que foi onde a gente parou, até a década de 2000 aí, que a gente vai pegar uma galera mais recente, essa galera que deixou também a sua marca aí nas artes marciais no Brasil e no mundo, né, como o próprio Ruas, né, e outros. A gente vai trabalhar bastante esses personagens mais contemporâneos, vamos dizer assim, né. O pessoal que estiver interessado também, quiser me adicionar, me procurar, eu e o Eduardo, que é o coautor também do livro, né? O Eduardo está como muito antes do MMA, pode ir lá no Instagram, vai achar ele. Eu tô como Elton Silva, o Gosto Jitsukan, e o pessoal quiser trocar ideia, né? A gente está aí. E agradecer, né, novamente aí a você e o nosso amigo Júnior. Obrigado pelo espaço. Obrigado, meu querido. Fala aí, professor Júnior, dando seu recado final. Vou agradecer você, Floresta, pela oportunidade de a gente falar um pouco do nosso trabalho, do que a gente defende, né? Elton sempre um parceiro, a gente sempre está se falando, semana sim, às vezes semana não, a gente sempre tem uma coisa nova, ele me manda coisas novas, até para eu adicionar nos meus trabalhos acadêmicos. Assim. E a galera que ficou até agora assistindo o nosso bate-papo, lembrando que eu tô lá na academia do Peregrino, lá no Shopping Vogue Square, lá no estacionamento, segunda a quinta, tá? A partir das 19h30, é só procurar a gente. Quiser seguir também, mandar mensagem direct em relação a material, quiser conversar sobre, né? Quiser, de repente, levar a galera infantil para conhecer o treino, se a galera interagir mais sobre a atividade, a gente está aberto aí, vai ser o maior prazer a gente atender vocês. E só agradecer, a gente está começando, né? A gente sempre é um aprendiz, está começando, e obrigado aí de novo. Galera que quiser aparecer, vai ser bem-vindo, inclusive você, Floresta. Vamos lá conhecer o nosso trabalho. Tá? Você esqueceu de falar o seu Instagram, o endereço dele pro pessoal. Então, meu Instagram é Júnior BL de bola, BL treinador, tá? E o Instagram da nossa equipe é a King Boxing. A King Boxing, ela é King Boxing Team. Então, você me achando lá, vai achar a King Box Team. Achou a King Box Team, vai me achar. Então, a galera que quiser lá, a gente vai ter os trabalhos lá voltados para criança, voltado para mulherada. Tem os treinamentos funcionais, também tem um pouco de musculação. Então, tem um mistão técnico lá, se a galera quiser olhar, tem de tudo. Só chegar, espiar, ficar à vontade. Bacana, gente. Então, boa noite para vocês, boa noite ao pessoal que assistiu. Vou deixar essa live, como eu te falei, salva no YouTube. Então, obrigado pela audiência de todo mundo. Bom final de semana, fiquem com Deus. Boa noite. Valeu. Os.